Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de geografia, a gente fala um pouco sobre a agricultura e pecuária brasileira. Quando a gente fala do Brasil, a gente fala dessa grande dimensão territorial que a gente tem. E além disso, a gente fala da questão da grande concentração de terras que a gente tem na mão desses grandes proprietários, empresários. A gente fala também da questão do agronegócio. O que seria essa questão do agronegócio? Agronegócio é tudo uma atividade em cadeia, como, por exemplo, a questão da pecuária. Você tem desde a criação do gado, a aproveitamento da carne, do seu couro, de tudo que é feito. Daí isso vai gerar outras empresas em relação a isso, do seu transporte. Então, tudo isso vai criar uma cadeia produtiva, como fosse uma coisa puxando a outra para desenvolver atividades econômicas em cima disso. Eu dei o exemplo da pecuária, pode ser também na agricultura, e com isso vai gerando uma cadeia de produção de área econômica no Brasil. Então, o agronegócio no Brasil é muito forte, certo? Então, quando a gente fala em relação a isso, a gente inicia com a questão da agricultura no Brasil. A agricultura no Brasil ela é muito forte. Por exemplo, a gente teve o ciclo da cana-de-açúcar, que foi muito forte aqui no Brasil, tanto no período colonial, na produção do açúcar para o Brasil, para o mundo inteiro, era considerado como um ouro branco brasileiro. Com o tempo foi perdendo força, e hoje a cana-de-açúcar também ela é voltada para a produção do etanol, do combustível etanol, que é comparado à gasolina, ela é menos poluente. Então, hoje a gente tem como principal força na região brasileira, a região sudeste, mas especificamente em São Paulo, que tem essa grande produção de etanol e também produção da cana-de-açúcar. A região nordeste ainda se destaca mais voltada para a produção do açúcar, certo? Ainda a região nordeste tem uma dificuldade aqui em relação ao seu relevo, que é o solo muito irregular. Então, com isso, você tem como usar essas grandes máquinas para colher, que você vê muito comum isso na região sudeste. Uma das outras coisas que a gente fala da cana-de-açúcar é o impacto ambiental que é gerado, desde a destruição do solo, da destruição da mata nativa para você plantar a cana-de-açúcar, a poluição dos rios, a questão da queimada, que é muito comum no período antes da colheita. Então, a gente fala dessas questões que vai gerar esse impacto ambiental. A gente fala também do café, que foi um dos grandes, era considerado como o ouro verde brasileiro no período de república, até a crise de 1929, no governo Vargas, em 1930, a gente vai ter uma decaída nessas grandes propriedades de café no Brasil, porque com a crise econômica no mundo inteiro, os grandes barões de café vão começar a investir na produção industrial. Mas o Brasil ainda atualmente se destaca nessa produção de café, não só no cenário nacional, no nosso território, mas no cenário internacional. Com isso, quando a gente a questão da fruticultura, a gente vai destacar no Brasil, que é um dos maiores produtores de laranja do mundo, em seguida dos Estados Unidos, na produção, principalmente da produção de suco de laranja para exportação. Então, a gente tem o Brasil, Estados Unidos, México, como um grande destaque nessa produção de laranja. Logo em seguida, a gente tem cacau, que é na região da Bahia, que a gente também tem essa produção, era muito forte nas décadas de 30, de 40, de 50. Com o tempo foi perdendo força por causa de algumas pestes, contaminações nas lavouras, mas com o passar do tempo e com as inovações tecnológicas começaram a se adaptar. A gente tem a plantação de milho, a gente tem a plantação de soja, que é muito forte na região sudeste, centro-oeste. A primeira região que começou a plantar soja no Brasil foi na região sul no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul. Mas quando a gente fala de soja, a gente também fala de soja transgênica, que é a soja modificada, aquela soja que vai resistir às mudanças climáticas, a algum tipo de contaminação por algum bicho ou algo do tipo. Então, a gente fala também dessas alterações genéticas que é feita em laboratório para que a soja resista a essas mudanças climáticas e assim o produto também seja de boa qualidade. A gente também, além disso, a gente tem algumas áreas do Brasil, como o Maranhão, com a plantação de algodão, que é muito forte também no Brasil. E quando a gente vem para a questão da pecuária, a gente tem alguns tipos de criação de gado no Brasil, não só de gado, mas de animal. Mas de gado porque o Brasil, não só da América do Sul, é um dos maiores produtores, um dos maiores criação de gado da América do Sul, e também um dos maiores produtores de carne.
Então, a gente tem alguns tipos. A pecuária extensiva, o gado é criado em pastos. Você destrói aquela área de mata nativa e o gado é criado ali no pasto, certo? Mas é também conhecido como gado de corte, para a questão da produção de carne. Já a intensiva, o gado é mantido em confinamento, regime de confinamento. Isso é muito comum para a produção de leite. Isso é muito forte na região sudeste, principalmente em Minas, em São Paulo. Você vai ter essas regiões da produção de leite. Na região nordeste também, que é esse gado de confinamento para produção de leite e dos seus derivados do leite. A gente tem a semi-intensiva, que é muito comum, principalmente na região nordeste, que o gado é criado tanto solto, e depois ele é criado em confinamento, porque tem os períodos de seca, certo? E ele é mantido também com ração. Já na questão, voltando para a questão da agricultura, a gente tem que destacar a questão do Vale do São Francisco, que se destaca no cenário nacional e internacional, não só na questão da agricultura voltada para frutas tropicais, para exportação, e até mesmo na produção de vinhos, de uvas, que é feita vinhos nacionais e até espumantes nacionais, que tem destaques e premiações no mundo inteiro. Então você vê que com o uso de tecnologia você consegue, na região de sertão que a gente tem nordestino, que é o Vale de São Francisco, você vai ter essa grande produção de frutas tropicais, por exemplo, o caso da manga, para exportação. Mas isso está na mão das pessoas que têm condições financeiras altas, não só para investir em irrigação, em tecnologia, e lembrando que isso, infelizmente, acaba também gerando um impacto ambiental na questão do uso de agrotóxicos nesses locais. Eu vou concluindo por aqui. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem me perguntar.